E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O livro de Ruth nos mostra na Bíblia motivações para pessoas quererem mudar. É claro que isso não é um compêndio de psicologia tentando explicar as motivações, as razões pelas quais as pessoas querem mudar. São muitas as razões, praticamente cada caso é um caso. Mas há um que é um denominador comum de muitas situações. É o que aconteceu com a Noemi e o marido dela, o Elimeleque. Pelo descrito no livro, nós entendemos que o cerne da questão se concentrava na Noemi, uma pessoa que conhecia Deus, a lei de Deus, mas que era guiada por interesses. E dessa forma ela deve ter influenciado o marido a sair de Judá, porque havia fome, a dificuldade era muito grande, e eles se mudaram para Moabe, um país vizinho, mas onde havia alguma chuva ainda, alguma condição de vida. E lá eles ficaram muitos anos. A Bíblia nos diz que eles ficaram muitos anos nesse lugar, o Elimeleque e a Noemi. Eles levaram os filhos que já eram nascidos, eles eram nascidos em Judá, o Malom e o Quilion. E lá em Moabe eles se casaram com esposas moabitas, a Orfa e a Ruth. E lá eles ficaram quase 10 anos. Deus fez as coisas acontecerem para que eles pudessem voltar. Primeiro morreu o Elimeleque. A Noemi não entendeu, se apoiou nos filhos, os filhos se casaram e ela pensava em cuidar de netos e ficar lá na terra de Moabe, porque afinal de contas estava bem lá. Aí morre um filho. Eu creio que ela ainda ficou na dúvida, até que morre outro filho. Aí ela ficou sem ninguém, só com as noras, e pensou, não dá para eu me apoiar nas noras. Eu já estou velha, voltar a trabalhar vai ser difícil para mim. Essas noras não são do meu povo, não vão ser bem recebidas pela minha parentela. E então o que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou me livrar delas, que nessa situação para mim são somente um peso, e eu vou voltar, e lá algum parente vai me acolher, e decidiu voltar. As noras queriam ir com ela, mas ela insistiu, não, eu não quero, vocês voltem, é por causa de vocês que Deus pesou a mão sobre mim. E a Orfa voltou, mas a Ruth disse, não adianta, não insista, porque eu não vou voltar. Através de você eu conheci o Deus de vocês e agora eu me casei, o povo de vocês é o meu povo, o Deus de vocês é o meu Deus. E não adianta que eu não vou largar você por nada. Onde você estiver eu vou estar aí, e onde você morrer eu quero morrer também. Quando a Noemi viu que a Ruth estava bem decidida, disse, então vamos embora. Na verdade, a Ruth foi uma salvação para Noemi, porque quando chegou lá, elas tinham que entrar na fila dos pobres. Na hora das colheitas, elas iriam catar a sobra dos grãos. Mas a Noemi já estava velha, não queria passar aquela vergonha. Ela tinha sido razoavelmente rica e depois da seca, da fome,
ela ficou naquele estado e agora, como pobre, mendigar, estar catando grãos ali no chão para comer, isso era humilhante demais. Ela não quis ir, mas mandou a Ruth. A Ruth encontrou um ambiente favorável, porque Deus tinha preparado esse ambiente para ela, e foi a salvação da Noemi. E Deus aí foi conduzindo a história, ela encontrou o Boaz e por fim se casou com Boaz e foi aquela bênção para que dali nascesse o Davi. A motivação, no meu entender, partiu da Noemi, aquela insaciável vontade de ter, de possuir, de comer, enfim, de vaidade, de se mostrar. Aqui não está dando, então eu vou para lá, para outro lugar. Muitos crentes são movidos por isso. Deixam um emprego porque estão ganhando pouco para procurar um outro emprego para ganhar mais. Eles não são conduzidos por um senso de missão, uma direção de Deus. Eles são conduzidos pela ganância, pelo dinheiro, salário maior. Pastores também. Eu fico horrorizado quando o pastor diz para uma igreja: meus irmãos, pois é, eu estive orando, que hipocrisia, eu estive orando e eu creio que Deus me mostrou que o meu tempo aqui já está terminando, Deus está me chamando para outro lugar. Nada, é outra igreja maior que vai pagar um salário maior, ele vai largar essa igreja aqui. Mas e as ovelhas? Bom, as ovelhas Deus vai cuidar, Deus vai dar um jeito, eu preciso melhorar o meu padrão. Pessoas deixam empregos, pessoas deixam igrejas, pessoas deixam seus lugares, suas casas, suas cidades em prol de outro ambiente melhor, para melhorar de vida, querem mais dinheiro, se enriquecer. Foi o que aconteceu com a família do Elimeleque e a Noemi. Deixaram Judá, porque estava no aperto, e foram buscar uma situação melhor para eles lá em Moabe. O que eles deveriam fazer? Sofrer junto com os outros irmãos ali. Eles estavam passando um aperto da parte de Deus. Na antiga aliança, Deus mandava seca como punição pelo pecado. Eles tinham que se arrepender do pecado para Deus mandar chuva para todos. Mas a esperteza da Noemi fez com que eles fugissem dali para tentar para eles uma situação melhor. Hoje existe muita gente que sai dos seus lugares aí, muitos brasileiros que estão indo para o primeiro mundo buscarem uma situação material melhor. Em geral não é senso de missão, não é direção de Deus, é apenas uma permissão de Deus e eles vão buscar uma vida materialmente melhor. Mas por que eles saem? Porque eles não estão compromissados ali, a igreja não está boa, eles não têm pelo menos 3 irmãos firmes ali com quem eles tenham comunhão, se desiludiram com o pastor por uma ou outra razão, eles ficaram chateados com uma situação ali. Quer saber de uma coisa? Eu vou para um outro país, eu vou buscar uma situação melhor em outro país. É mais ou menos o que acontece, pessoas são dirigidas pelo dinheiro, pela ganância, por promessas mirabolantes, por esperança de situação material melhor. Não é o Espírito de Deus que está movendo, não é o Senhor quem está enviando, eles são guiados por interesses. E isso explica essa situação, porque muitos estão deixando seus lugares. E a gente tem que crer que Deus usa missionário, mas o missionário vai envolvido com uma missão. E aquela exortação, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O apóstolo Paulo diz para o seu filho Timóteo, então não vai para ter emprego melhor, para ganhar mais dinheiro, não. Você vai, se Deus enviar, somente para pregar o evangelho. Isso vai ser a direção de Deus, mas não por melhoria de vida material. Deus quer que a gente sofra junto com os nossos. Mas a situação não está boa aqui nessa igreja, nesse lugar, nesse bairro aqui. O bairro está todo perigoso, tiroteio.
Mas Deus colocou você aí para ser sal aí nesse lugar. Agora você vai fugir porque a situação piorou aí. Ore pelo seu bairro, procure os outros para orarem pelo seu bairro. Deus colocou você aí para ser sal nessa terra e luz nesse lugar. Não é para você fugir. Que Deus nos dê compreensão disso. Você está fugindo de alguma coisa? Como o profeta Jonas, você, minha irmã, está fugindo de alguma coisa? De algum ambiente que não quer enfrentar? Não pense que o mundo vai melhorar a sua vida. O bom é estar na direção de Deus e em obediência ao Senhor. Em obediência a Ele, a gente sai para qualquer lugar e vai para qualquer lugar, mas por causa do Evangelho, não por causa de dinheiro ou para melhoria de vida ou simplesmente para fugir de uma situação. Considere isso. Você está fugindo, meu irmão? Você precisa ficar onde está para orar e buscar a presença de Deus ali? Comece a considerar isto.